Eu sou o professor Daniel Rinei e você está no canal certo quando você quer saber mais sobre conhecimentos locais e regionais dos municípios do Piauí, Maranhão e Ceará. Estamos começando aqui a série sobre conhecimentos locais do município de Parnaíba. Essa é a primeira aula onde a gente vai falar sobre aspectos históricos e é a parte de número 1. Se você é novo aqui, não deixe de seguir esse canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. E se você já é de casa, já sabe como funciona, é deixar o seu comentário, compartilhar e curtir esse vídeo, ok? Se você quer saber mais sobre o município de Parnaíba, conhecimento e questões, na descrição tem um link para você adquirir a minha apostila pelo valor de R$ 25. Tem lista de questões e tem conteúdo. Além do mais, tem atualizações constantes e essas atualizações acontecem no meu grupo de WhatsApp, onde eu coloco informações, coloco atualizações e dicas e também vou inserir questões atualizadas sobre o município de Parnaíba, porque vocês sabem que a banca, ela não trabalha só com um assunto que já existe, né, e que a gente vai compilando, mas ela também trabalha com atualidades. Então, essas questões sobre atualidades eu sempre estou inserindo lá no grupo. E para o concurso de Parnaíba a gente está com uma novidade lá no grupo. Tudo isso faz parte do pacote, tá, pessoal? Dos R$ 25. Lá também a gente está criando mapas mentais. Os mapas mentais estão sendo inseridos no grupo. Até o dia do concurso a gente vai inserir vários mapas mentais para que você possa estudar e se preparar da melhor forma possível. E se você também quiser continuar, você pode assistir aqui no nosso canal. A gente vai trabalhar alguns temas que a gente trabalha na apostila aqui, para que você também possa saber mais, ok? Então é isso, gente. Depois de todas essas informações, vamos para a aula de hoje. Pessoal, vamos começar com a Vila de São João da Parnaíba, que foi oficialmente, pegue essa palavra e guarde, tá, pessoal? Oficialmente criada em 19 de junho de 1761. Pessoal, aqui ainda na condição de vila, conforme estabelecida na Carta Régia da época. O evento ele foi presidido, né, o evento da instalação, ele foi presidido pelo governador da capitania do Piauí, que na época era o João Pereira Caldas. E aqui eu chamo a atenção para vocês de dois detalhes, tá bom? Primeiro, a vila ela foi oficialmente criada em 19 de junho de 1761, mas isso só não significa que foi instalada. Ela só foi instalada em 18 de agosto de 1762. Por que isso acontece? Porque quando você tem uma vila, você tem que instalar prédios públicos, você tem toda uma organização administrativa, e isso leva tempo. Então, ele foi instalada oficialmente com a presença do governador da capitania do Piauí, João Pereira Caldas, em 18 de agosto de 1762, ok? O evento ele contou com a participação, na época, do ouvidor-geral da capitania, e o evento aconteceu na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Piracuruca, vila qual o território que constituía o termo da Vila de São João da Parnaíba foi desmembrado. Tem esse detalhe, tá, pessoal? Naquela época, alguns municípios eles ficavam conectados com outros municípios. Isso eram zonas de influência e eram zonas regionais. Então, a partir do ano de 1762, a Vila de São João da Parnaíba, ela constituiu o território, né, e ela foi desmembrada ali da região de Piracuruca. Ou seja, temos essas informações aqui, que são essas primeiras informações para a gente ficar atento aqui a esses detalhes, tá bom? A origem da Vila de São João da Parnaíba, ela tem como base, como começo ali, o início do século XVIII. E as tentativas de fundação datam desse período e foram atribuídas ao proprietário de terras na Bahia e no Piauí. Eu tenho sempre que voltar aqui com vocês para falar sobre a questão da ocupação do território do Piauí, como foi a colonização e ocupação desse território. A gente tem que lembrar sobre a questão dos currais, da criação de gado. E a criação de gado está junto com esses fazendeiros, principalmente fazendeiros vindos da Bahia e vindos de Pernambuco. No caso aqui do Piauí, você tem a Casa da Torre, os Dávilas, e aí você tem os primeiros currais de gado aqui no Piauí. Então, desses proprietários ali para a região de Parnaíba, você tem Pedro Barbosa Leal. Ele foi mencionado
pelo governador do Maranhão, João da Maia Gama, e ele foi mencionado como um desses precursores dessa ocupação dessa região. Inicialmente, você tinha uma capela dedicada a São Bernardo, né? Ela foi edificada de 5 léguas da Barra do Iguaraçu, isso ali no delta do rio Parnaíba, e foi o início à ocupação daquele território. Porque, como a gente pode explicar melhor isso? Quando você tem currais, que são essas fazendas de gado, você chega pessoas para viver naquela região, as pessoas vão morar ali, e ao morar ali eles começam a desenvolver um núcleo populacional. Portanto, essas pessoas foram morar ali próximo do delta do rio Parnaíba e deram início a um aglomerado de casas que se tornou conhecido, olha, muito interessante aqui, se tornou conhecido como Arraial Novo e posteriormente como Vila Velha. E aí foi nesse contexto que a Vila de São João da Parnaíba se desenvolveu e posteriormente foi elevada à categoria de cidade pela Lei Provincial de número 166 em 16 de agosto de 1844. Ok? Essa é uma narrativa inicial sobre os principais pontos. A gente vai aprofundar esse conhecimento, mas para apresentar para vocês esses primeiros elementos e essas primeiras informações. Outra informação importante é que eu trago uma referência extremamente importante para os nossos estudos, é de Odilon Nunes. Odilon Nunes, ele relata que a Vila Velha, estabelecida por Pedro Barbosa Leal, encontrava-se abandonada no momento da criação das primeiras vilas no Piauí, isso em 1762. E aí, diante dessa situação, João da Maia Gama considerou necessário restaurar a vila, e aí era justamente para acudir, né, ou seja, para trazer provisão com precisão e também garantir a defesa do território, chamada naquela época aquela região de Barras, né, e também facilitar a comunicação e algo muito importante para aquela região, que é a questão do comércio. Então era ligar o comércio daquela região com outras vilas. Então essa restauração visava não apenas garantir a segurança das barras, né, mas também facilitar a comunicação e o comércio com outra vila, né, por exemplo, a Vila Velha, que era aquela região ali, de todas as vilas que tinham ali próximo de Parnaíba, ok? Antes da resolução, né, para criar a vila, havia a presença de um porto fluvial, que era bastante conhecido ali como Porto das Barcas, localizado ali no litoral da capitania do Piauí, ali naquela região. E nesse porto, a parte do interior da capitania acabava sendo como referência para esse comércio. Então você tem um centro de atividade comercial, você tem uma logística na região. Então o Porto das Barcas desempenhava um papel crucial na movimentação de mercadorias e não só na comunicação, né, nesse contato de mercadorias, mas também na integração entre o litoral e o interior da capitania, porque você tem aqui todo o estado do Piauí nesse momento sendo constituído ali de vilas, e você precisava ter a comunicação entre essas vilas, até para facilitar a venda de mercadorias. Então temos um desenvolvimento econômico e social na área que é muito importante. Então o meio de transporte preferido para o envio de boiadas em substituição ao transporte por terra, qual é? Se a gente for pensar assim, se a gente for analisar, o transporte por terra naquela época demorava bastante. Então o meio de transporte preferido ali era justamente você utilizar o rio Parnaíba. Um outro detalhe, quando a gente está estudando principalmente esses elementos históricos dos municípios, a gente encontra muita documentação que possui muitos termos que hoje não são usados assim com muita frequência. E um desses termos aqui, ele chama de reses. O que seriam esses reses? É qualquer tipo de animal que você vai abater esse animal para alimentação humana. Então, quando a gente fala sobre o Porto das Barcas para transporte de gado, de boiada, mas também a gente falava também do transporte de outros animais. Por exemplo, nesse contexto ali daquele período de 1762,
foi realizado o abate de 12 mil reses, animais para abate, né, para consumo, e o preparo de carnes secas, porque era uma forma de se transportar por muitos dias, era você fazer disso carne seca. E isso foi lá em 1762. E o próprio governador do Piauí, o João Pereira Caldas, ele informa sobre isso, né? Então, assim, às vezes porque o porto não tinha um suporte ali, o porto das barcas não tinha um suporte necessário para fazer toda essa logística, às vezes muitos desses animais precisavam ser abatidos. Então, era necessário revitalizar aquela região do porto. E isso foi até calculado na época e mensurado pelo próprio governador do Piauí, o João Pereira Caldas. E esse aproveitamento dos recursos locais e a utilização eficiente do meio de transporte aquático demonstram a adaptação e a exploração econômica das potencialidades na região na época. Então, aqui, esse ano é extremamente importante, que é o ano de 1762. O Porto das Barcas possuía um total de 330 casas, com uma população composta por mais de 1.747 brancos livres, né, como eram ditos naquele período, como era usado pelas documentações do período, e 602 escravos. Aqui até uma informação importante, porque a gente acaba pensando que não teve escravidão no Piauí, e teve escravidão no Piauí, principalmente nessas regiões onde você tinha a questão de produção. Além das residências, haviam também armazéns ali naquela região, e tinha uma capela também muito importante, que era a capela de Monte Serrat, que a padroeira dos navegantes. E você também tem uma estrutura bem organizada, já estava tudo bem estabelecido. Se você já teve a oportunidade de ir a Parnaíba, principalmente no centro histórico, você vai perceber que a região do Porto é bem característico de uma região portuária dessas cidades. Então, apesar dessa estrutura, o governador optou por estabelecer a sede da nova vila em uma pequena povoação já existente, que essa povoação era chamada de Testa Branca. Essa povoação, no entanto, a povoação e a região, a sede onde ficaria essa povoação, que era na região ali de Testa Branca, ela não possuía uma igreja e era composta apenas por 4 residências. O número de moradores que tinham nessa região, isso a gente está falando, pessoal, do século XVIII, tá? Então, só para você ter ideia, tinha 8 brancos livres e 11 escravos, assim como a documentação da época catalogava todas as pessoas, toda a população daquela região. E a escolha da sede da nova vila pode ter sido influenciada por diversos fatores. Quais são os fatores que poderiam ser importantes para a escolha dessa sede da nova vila? E, primeiramente, eu chamo a atenção da questão das estratégias políticas, né, sempre existe, a questão geográfica e a questão econômica. Testa Branca situava-se na planície onde você tem campos que eram utilizados para pastagem. Então, novamente, você tem a história da vila, né, sendo associada à questão econômica. Eu vou chamar muita atenção para vocês. Já foi tema de muitas questões em concursos, eles pegarem o contexto histórico do Piauí em relação à criação de gado e associar a criação desses municípios. Ok, pessoal? Então, Testa Branca situava-se na planície onde se estendiam os campos utilizados para pastagem do gado. E esse gado, quando era abatido, ele era exportado através dessas embarcações, e essas embarcações elas acessavam o Porto das Barcas. A localização estratégica de Testa Branca próxima aos campos de pastagem, né, e também a um porto fluvial, pode ter sido um dos motivos para a sua escolha como sede da nova vila. E isso é interessante, a gente até utilizei no meu material como questão, tá, pessoal? O governador ele determinou a construção do Pelourinho no povoado do Porto das Barcas. Olha um detalhe, tá, gente? O que é um pelourinho? Pelourinho, para uma forma mais simples para vocês, é um tronco que é estabelecido como um marco. E o que significa esse marco? Significa que aquela região é um município. Então, nessa região, nesse período, tá, pessoal? A gente está falando aqui do século XVIII.
Está falando aqui ainda antes do período imperial. Então você escolhia a vila, a região ali como pelourinho. E aí você determinava que aquela região ali era um município, né, dentro daquele contexto da colonização. Que até é uma coisa que eu chamo muita atenção para os alunos. A gente está estudando a história de muitos municípios, né? Vocês perceberam que José de Freitas, Aldeias Altas, eram informações recentes, então eram informações do período republicano. Quando a gente está estudando Parnaíba, a gente está estudando período colonial. Então, assim, a história ela é muita coisa, são muitos elementos. Então, até eu peço que você clique aí no link da descrição e adquira meu material para que você possa saber mais coisas, porque aqui eu estou tentando sintetizar da melhor forma possível. Mas só para informar isso, a questão do pelourinho é quando você estabelece que aquele povoado ali, ele é uma comarca, né? Ele pode ter toda uma estrutura administrativa. E essa decisão visava garantir que, enquanto se iniciasse a construção de alguns edifícios, né, porque em Testa Branca não tinha estrutura, fosse providenciadas as primeiras acomodações na nova sede e também pudesse ter um símbolo, né, que significaria ali a autoridade e administração na região. A escolha do governador por Testa Branca não foi bem compreendida pela população. Ora, pessoal, ele construiu numa região plana que era propícia para a economia. Ok, né? Porque o principal produto econômico naquele período era a criação de gado e também, como eu falei para vocês sobre a questão que eram chamados, né, o termo que eles chamavam aqui nesse período de reses, né, que eram qualquer animal que você podia abater para alimentação, para consumo. Então, a escolha do governador ela não foi bem compreendida pela população local. E aí o procurador da Câmara mencionou que o Porto das Barcas, olha a referência da data, em 1763, era frequentado anualmente por mais de 10 embarcações. Ou seja, essas embarcações elas consumiam mais de 13 mil bois. Isso em 1764, gente. Olha só que informação interessante. O próprio governador, na época, mencionou o consumo de mais de 12 mil reses, que são animais. Eu vou lembrar isso porque os alunos meus que adquiriram a apostila têm esses termos. E eu deixei esses termos porque eu priorizo muito a escrita, né, do documento. Por quê, gente? Porque a banca ela vai dificultar a nossa vida. Então, talvez ela utilize um termo que foi utilizado na época. Você tem que ficar ciente sobre esse termo. Então, por isso que muito cuidado. Você tem que ter alguém de referência para te ajudar nisso. Então, reses são qualquer animal que você abate para o consumo. Então, esses números evidenciam a importância econômica e comercial do Porto das Barcas na região. Uma informação importante aqui sobre o Piauí, tá, pessoal? O Piauí ele foi elevado à categoria de capitania em 1718, mas a primeira efetivação só se deu em 1758. João Pereira Caldas foi o primeiro governador do Piauí. Foi ajudante-sala do governador do estado do Grão-Pará. Na época era o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal. Quem foi o Marquês de Pombal, pessoal? O Marquês de Pombal era o primeiro-ministro de Portugal, então a principal autoridade depois do rei. E foi também um dos responsáveis por expulsar os jesuítas, e também isso está relacionado à história do Piauí. No meu curso de História do Piauí eu falo sobre Domingos Afonso Mafrense, que foi um dos principais fazendeiros daqui, também dos que mais mataram indígenas no nosso território. Quando ele morreu, o Domingos Afonso Mafrense, ele não deixou nenhum herdeiro, e os padres jesuítas, na verdade ele só deixou a herança, toda a herança que ele tinha, as fazendas, para os padres jesuítas. E o Marquês de Pombal, ele expulsou esses jesuítas, tá? Então, só para lembrar aqui um pouco desse contexto histórico do Piauí. Então, a vinda de Pereira Caldas para o Piauí tem dois objetivos. E aí esses objetivos, eles acabam se encontrando com uma história de Parnaíba. Porque era a apropriação legal das fazendas dos jesuítas. Os jesuítas herdaram essas fazendas. Além de ter fazendas, os jesuítas, eles herdaram muitas fazendas do Domingo Afonso Mafrense. Então, a ideia era tomar a coroa portuguesa tomar para si e estabelecer um domínio sobre essa economia que era extremamente vantajosa. E a estruturação administrativa da capitania.
Então, além do comércio dos bois, o Porto das Barcas abrigava e aqui é muito interessante, uma próspera indústria de charque. Eu acho que você estudou isso, né? Você trabalhou com história do Brasil. Você vai lembrar da Revolução Farroupilha que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, onde uma das queixas era a carne do charque. E aqui, não mais é carne de charque, é a carne seca, tá, pessoal? Então, só que tem um outro processo, mas para que você entenda da forma mais simples. Então, era importante fornecer, né, a região do Piauí, essa região do Piauí, fornecia carne para outras regiões do Brasil. Então, fornecia carne de charque para o Pará, Pernambuco. Como era carne seca, era mais fácil você transportar porque não estragava. Demorava, né, para estragar. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. Então, a indústria de charque contribuiu significativamente para a economia regional e para o abastecimento de alimento em outras regiões do país. Então, o povoado das Barcas oferecia inúmeras vantagens naquele momento, né? Tinha dois povoados ali tentando pleitear a sede para aquela região, para o município, que era Testa Branca e Porto das Barcas. A escolha do governador foi Testa Branca, visando uma questão econômica, mas se fosse pela questão econômica, o governador poderia escolher também Porto das Barcas, porque Porto das Barcas tinha também uma indústria de charque. Então, era uma escolha que ele tinha que tomar ali. E aí, Porto das Barcas, que era uma feitoria com estabelecimentos de charqueados, era exportado para todas essas regiões. E, além disso, o povoado contava com uma população, que a gente viu, uma população bem maior do que Testa Branca, né? E a população crescia bastante. Tinha várias casas, armazéns, até uma estrutura bem organizada para um setor urbano ali significativo. Pessoal, o governador insistiu muito que Testa Branca fosse a sede do município. E ele estava tentando trazer toda a estrutura, né? A única mudança que aconteceu foi ele levou o Pelourinho, que eu falei para vocês que era um marco, né, um símbolo para declarar que aquilo ali era uma capitania. Ele levou esse Pelourinho, que era essa estaca que ficava cravada, ele levou lá para Testa Branca. Mas você tem que entender o seguinte: a adesão popular ela é muito importante. Então, como as pessoas elas não teve uma adesão popular, então isso foi um obstáculo para o governador, foi um obstáculo para ele não conseguiu estabelecer aquilo que ele estava colocando ali como meta. E a situação de indefinição quanto ao local da sede da vila persistiu por 8 anos, até que aquele que mantinha essa ideia de ter Testa Branca, povoado de Testa Branca, como a sede do município, saiu do governo. João Pereira Caldas sai do governo da capitania, e aí começou-se a considerar a mudança do local. E aí foi somente com a chegada de um novo governador. Então, olha só, fiquem atentos a esses detalhes. João Pereira Caldas foi quem instalou a capitania, né, lá no início, a vila, que também colocou o Pelourinho, ou seja, que teve todo esse processo para a instalação, insistiu para que a sede do município fosse no povoado de Testa Branca, só que, como vocês perceberam, esse povoado não tinha estrutura, eram poucas pessoas que moravam lá, e ele colocou ali porque ele acreditava que seria uma região importante para ele cobrar impostos. Também tinha uma planície que era favorável para a criação de gado, que era a principal fonte econômica da vila naquele momento. Mas sem o apoio popular, essa ideia ela foi caindo. E só teve realmente uma mudança de fato agora quando ele sai do poder. E aí quem estabeleceu aqui como governador que vai colocar todo esse processo para acontecer foi o Gonçalo Lourenço Botelho de Castro. Peguem esses nomes, pessoal, é muito importante você anotar tudo isso, tá? A transferência oficial da sede da vila de São João da Parnaíba foi realizada. Olha só todo esse rolê, gente. Isso ocorreu só em 3 de agosto de 1770, quando a sede foi oficialmente transferida do local Testa Branca para a feitoria conhecida como Porto das Barcas. Então, todo esse rolê, toda essa história que eu te contei aqui, foi para falar sobre essa transferência, né? A vila de São João da Parnaíba, entre outras vilas, foram criadas por iniciativa real, e
O povoado Porto das Barcas, como a sede da vila de São João da Parnaíba, foi efetivada, pois foi considerada a mais próspera. E aí começa a história da vila de São João da Parnaíba. E aquele período, todo aquele período ali, de 1770 até 1780, a vila de São João da Parnaíba era considerada a mais próspera e também que prometia um maior recurso para o governo. E aí ficou conhecido como a zona ribeirinha do rio, do mesmo nome, né, que pertencia à freguesia de Nossa Senhora do Carmo de Piracuruca. E ali você tem um comércio próspero, a exportação de artigos provenientes das atividades pastoris. Você tem ligação, né, daquela região para toda a região do interior do Piauí, e a conexão até mesmo de Parnaíba-Lisboa. Então, a vila de São João da Parnaíba, como muitas vilas coloniais no Brasil, ali foi planejada de uma forma urbanística estabelecida pelas ordens reais. E aí a gente entra nesse próximo tópico, tá? Que vai ser, a gente vai parar aqui nesse tópico e na próxima aula eu vou dar continuidade, tá, pessoal? Porque eu estou tentando trabalhar mesmo bem profundo mesmo cada um desses tópicos. Um detalhe sobre a arquitetura, e aí você pensa assim, mas não vai cair isso no concurso. A banca, né, a Legatus, ela valoriza muito esses elementos. Então fala sobre arquitetura também, eles falam sobre prédio. Uma coisa que vocês têm que lembrar é que se foram construções no período colonial, tem referência com informações e arquitetura da Europa, tá? Então a vila de São João da Parnaíba, ela, como muitas das outras vilas, foi planejada baseado pelas ordens reais e pela coroa portuguesa. No Piauí, o Código de Planejamento de Dom José I, né, o monarca, foi prescrito para todas as vilas. Existia uma ordem, como deveria acontecer. E Parnaíba também estava dentro desse setor, tá? Então Parnaíba caracteriza-se como a primeira vila da capitania que teve um plano regulador previamente implantado, ou seja, ela foi planejada naqueles aspectos, tá bom? Então aquela região ali próximo do Porto das Barcas, ela foi planejada para ter, por isso que você vai ter um exemplo, você vai ter ruas que não são tão largas assim, né? São ruas que elas são fechadinhas, né? Difícil, até meio confuso. Quando você está ali pelo Porto das Barcas, tem algumas ruas. Eu sou de Teresina, né? Mas eu vou muito ali porque eu gosto muito do Delta. Eu sou apaixonado pelo Delta de coração. E eu queria morar lá perto, lá, porque eu sou apaixonado por aquele lugar. E aí, quando você está saindo ali, você percebe que tem muitas vielas e ruas, porque ela foi projetada como uma cidade europeia. Então, uma estruturação de ruas certas, alinhadas, né, e um plano urbanístico chamado de cartesiano, ou seja, ela é bem pragmática, similar ao padrão a gente fala das ruas humanas, né, que são essas ruas, elas são bem fechadas. Por isso a paisagem é mais ordenada que outras vilas. Se você for pegar outras vilas do Piauí, a maioria dessas vilas elas estão relacionadas a uma igreja, a um mercado, e as ruas elas não são tão organizadas. Por exemplo, o centro de Teresina, que foi a primeira capital planejada, aliás, uma capital planejada. Então você vai encontrar Parnaíba, ele tem esse plano, porque ela foi planificada ali naquela região. Além disso, Parnaíba é o único núcleo urbano do Piauí que possui duas igrejas na mesma praça. Outra particularidade aqui que distingue, que diferencia Parnaíba das demais povoações é que, enquanto aquelas evoluíram a partir de um único centro referenciado, né, pela igreja, essa vila teve dois núcleos. O Porto das Barcas, isso é muito interessante, gente, porque já a Legatus já caiu duas questões assim. Cai uma questão em brasileira, onde ela pergunta sobre o elemento para a origem do município, e lá era a estação, né, de trem, onde fazia a conexão entre os municípios. E aqui você tem dois elementos, gente, que é o Porto das Barcas. A gente estudou, acabou de revisitar toda a epopeia da mudança de Testa Branca para Porto das Barcas, e a Praça da Matriz, né?
uma pós-fixação de natureza institucional, aquela praça, e ali você tem dois elementos importantes, e aqui eu vou encerrar minha aula, tá ficando muito extenso, tá? Que é a autoridade religiosa e poder civil, tá, pessoal? Gente, é isso, essa é a primeira parte da nossa aula, ok? Para finalizar, se você gostou dessa aula, você pode contribuir com esse projeto, link na descrição, e você vai adquirir essa apostila. O grupo no WhatsApp ele é fechado, só eu coloco as informações para deixar tudo organizado. Se você não tiver tempo para ler mensagem no WhatsApp, a gente está montando aos poucos, até o dia do concurso a gente vai ter mapas mentais, minha metodologia está lá, a gente está trabalhando com calma, eu estou pesquisando. Você pode lá, quando adquirir na apostila, você pode entrar em contato comigo para tirar suas dúvidas. Então, pessoal, faça isso, eu fico à disposição em breve. Não vou garantir que a gente vai ter um vídeo logo aí, porque demora bastante para a gente dar suporte para todo mundo, mas eu quero agradecer aqui de coração a todos. E se você quer ajudar de alguma forma, siga essa página, compartilhe. A gente quer chegar aos 5.000 inscritos, e se chegar aos 5.000 inscritos aqui, a gente vai começar a bonificar aqui algumas coisas, tá? Eu tenho um curso de história completo, história do Piauí completo. Então eu vou começar aqui a sortear esse curso maravilhoso que ajudou muita gente para a LEP, tá, gente? É isso, muito obrigado e até a próxima aula aqui com a segunda parte sobre aspectos históricos do município de Parnaíba. Eu sou o professor Daniel René e até mais.